Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, o que está acontecendo com os meninos. Semana passada a gente falou sobre o capítulo sobre os meninos. Como que os meninos estão sofrendo com as redes sociais, a internet. Bom Olá, amiga. dia! Bom dia, tudo Bom dia. bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Tá bom. Eu acho Vamos para o que capítulo 7. capítulo 7. Acho que uma coisa que o capítulo fala é a diferença, né, do impacto entre o que Como cada um acontece com os sente, né? meninos e as meninas, né? Sim. E o tipo de uso da internet, que os meninos têm um jeito diferente de utilizar a internet, né, onde ele fica. Isso. Outra coisa que o capítulo vem falar também do isolamento. É um capítulo bem gostoso de ler, né? Que Tranquilo, muita né? coisa a gente vê. Você tem A gente menino e faz menina na sua muito, casa, né? E eu e a só gente tenho vê, meninos. a gente vê muito sentido mesmo, assim. Muito, muito claro. E eu, como eu dou aula para uma faixa etária, como ele fala aqui, 14, né? Anos, eu vejo assim é muito clara essa diferença dos meninos e das meninas, como eles utilizam as telas, né? Assim, redes sociais ou a forma de convivência, né? Como ele traz aqui nos videogames dos meninos. E é muito claro, quando eu dou aula sobre telas para eles, às vezes eu até falo, professora, quando você fala tela é só celular? Eu falo, não! É o videogame também. Ai, professora, eu tenho que fazer esse horário que eu fico, não sei o quê. Eu falei, eu quero que vocês me tragam quanto tempo vocês estão ficando. Fazer uma leitura disso. E ontem eu tive um feedback de uma turminha dessas, que foi uma atividade que eu pedi para eles fazerem durante uma semana um diário de horas de tela, de todas as telas, seja as redes sociais quanto o jogo de videogame. E aí eles ficaram impactados com a resposta que eles mesmos perceberam, porque eles não tinham essa noção. Achei tão bonitinho, porque eu falei, olha, eu quero que vocês façam pegando mesmo, quanto que é do TikTok, porque essa faixa etária de 13, Legal. 14 é do TikTok, né? Então eles colocaram quanto que é do TikTok, quanto que é jogo de videogame, quanto que é até televisão, assim, né? Eles colocaram. E aí a gente foi fazendo a soma total de uma semana. Eles ficavam assim, eu não imaginava que era tudo isso, professora. Sabe, assim, eu falo isso. A importância deles terem noção, né? Porque quando eu vejo até adultos, né, Dani, que eu peço assim, abre o aplicativo e veja o tempo de tela que está nesse aplicativo. Eles também muitas vezes falam, nossa, não imaginava que era tanto. Todo mundo se surpreende quando faz essa análise, né? Aí Eu você acho que vê ninguém. assim, Eu acho que as pessoas não têm noção do quanto elas estão não presas tem. nesse universo, né? Exato. Porque o adulto, ele tem a desculpa de que ele faz tudo pelo celular, que ele trabalha pelo celular, na internet. Então, Sim, sim. estar conectado em algum lugar, né, da internet, para o adulto, ele tem essa ideia de que é porque ele está trabalhando. É. Mas não, né? Muitas vezes a gente está no celular vendo outras coisas, ou até mesmo se distraindo com as coisas e não Sim. percebe o quanto que a gente se desconecta do mundo real, Não, né? e eu vejo nos adultos que eu atendo, quando eu falo para eles olharem um pouco isso também, porque vem de acordo com uma queixa, tipo, tô sempre cansado, não tenho mais pique para nada. Como é que é essa separação do uso da tela para trabalhar e o uso da tela não trabalhando, né? Porque você, claro, você trabalha com, eu atendo, né, via online, então a gente usa a tela para atendimento, mas quanto que você Sim. fica de fato nas redes, né? Esses intervalos, um pouquinho só para me distrair ali. A hora que eles também veem isso, eles também se surpreendem, porque eles não imaginavam que era isso. E o quanto isso traz esse cansaço mental e você não consegue mais estar bem, né? A insônia, tudo aquilo que a gente já falou em outros capítulos, né? Tem uma questão que é a sensação de urgência, né?
É, Nós estamos o tempo inteiro sendo estimulados a não ficar parado, né? A não ter nenhum tipo de ociosidade, né? sim. Então, o que eu vejo assim, ó, sobrou uns minutinhos, Já ou tá olho no ali. Instagram, ou tá, né? E a ansiosidade é reflexo da autocobrança pelo sucesso ou reconhecimento pela. Ansiedade, Ó, deixa a eu ver. ansiedade, eu acho que ele quis dizer. Ah, olha, pode Autocobrança ser pelo as duas sucesso coisas, e né? reconhecimento. Pode Depende ser da os dois. pessoa. Sim. Depende da pessoa. E a ansiedade, ela é um reflexo desse mundo conectado. É isso que Sim, o Jonathan o fala. Jonathan está falando. Que uma das causas do aumento de ansiedade de hoje é porque desde 2010 nós estamos extremamente conectados com os nossos aparelhos, Isso. principalmente com os smartphones. Então, ele chama isso de a grande reconfiguração, É, que que foi foi essa quando a gente mudança, né? deixou o presencial, né, de se conectar com o presencial para passar a se conectar por meio do celular. Mais no online. Porque Sim. mesmo quando não tinha assim, a gente tinha telefone, a gente tinha televisão, a gente tinha computadores de mesa, ou até mesmo notebooks, mas a gente não. As relações humanas, elas eram externas a isso. A A gente gente fala da ligava para de as corpo no pessoas corpo, né? em situações específicas, para realmente sanar um problema de logística, de tempo, mas a gente preferiu o presencial. Hoje o que está acontecendo é que a gente está trocando a internet, né, o convívio com as pessoas por este lugar. E por pessoas que estão nas redes, porque uma coisa é você se conectar no online com seus amigos, com seus colegas de escola, Que você já né, com conhece. os seus familiares, que você tem momentos presenciais. Sim. Mas as pessoas estão se conectando com pessoas que, Somente com essas pessoas que não né, conhecem uma coisa que fica presencial. bem clara nesse capítulo aqui, né, é que é diferente para o menino e para a menina. É que Sim. ele fala muito do jovem, né? Porque é geração de 2010 para cá. 2010 Então ele para está cá. falando de Uns pessoas, 15 quer dizer, anos. não é bem de 2010, né? Então vamos pegar aí pessoas de 15 a 20 e poucos De anos, 15 a 20, ou isso. um pouco menos disso, né? Uns 13 por aí, que já está inserido nas redes sociais, na internet. Então, para as meninas, o impacto é diferente. A ansiedade dela está relacionada à imagem, Há ao uma que as outras meninas estão comparação. fazendo, É, as comparações, isso, as redes isso. sociais, né? E os meninos estão ligados a um isolamento, um desempenho escolar. Então, o impacto dos meninos é esse isolamento mesmo, gente. Ele fala aqui De sobre ficar dentro do de ficar quarto, dentro do comer dentro quarto do e não quarto, receber viver nem a ali e não presença receber dos nada. pais. Isso. De um isolamento assim. E a Exato. menina, ela tem um tempinho, ela entra no Instagram. O menino, ele tem um tempinho, ele joga, Ele joga, exato. né? Ele vai para os jogos. E o jogo, os dois afetam, né? Mas o jogo, ele tem aquela questão de que você entrou, você não pode sair. Se for online, você tá, né? Você tem outras pessoas jogando, você não Sim. pode abandonar. Você tem punições, né? Porque, querendo ou não, a menina, se ela é chamada ou se ela sai da rede social tranquilamente, assim, É, porque né? Às não tá vezes no ela não se jogo, né? Na toca, situação ali. mas o jogo ele prende, né? Ele coloca a pessoa numa situação assim que às vezes ele não consegue sair naquele momento, que dificulta muito mais, É. né? Eu fico muito impressionada, assim, e triste mesmo de ver, porque a gente vê crianças e adolescentes muito novos, né, imersos nisso, mesmo como ele mesmo traz aqui. Ontem até um aluno estava comentando que ele estava no jogo, no chat do jogo, ali na conversa, e ele sempre conversava com três, quatro, que ele acha que tem a idade dele, né, porque, né, tem isso, e aí ele fez esse comentário de que estavam ali, aí estavam sentindo falta de um dos meninos que não estavam mais lá, e um outro comentou que parece que o menino tinha se matado. E Nossa. aí, e aí assim, até chamei a mãe para conversar, sabe?
na escola, falando, olha, ele tá conversando, ele não sabe a idade dessas pessoas, esse menino só tem, e esse garoto só tem 13 anos, né? Então, assim, é importante entender qual é essa realidade que está se colocando, né? E essas relações que ele está tendo. E eu lembro, eu acho que eu já até falei numa outra live, não sei se até da geração ansiosa mesmo que a gente está fazendo, eu acredito que sim, do primeiro caso que eu atendi de vício de videogame, que foi em 2012, né, de uma família de Botucatu que me procurou porque o filho estava com 14 anos na época, extremamente assim, ele saiu de todas as relações, dos amigos que ele tinha, de todo mundo que ele tinha, ele jogava xadrez, ele gostava, parou tudo isso e ficou, a hora que ela viu, ele estava sempre dentro do quarto e era videogame. E aí, assim, hoje com o livro que mostra, né, esses estudos que ele vem fazendo desde 2010, o quanto nós que já trabalhamos com isso, a gente consegue ver realmente tudo isso acontecer de maneira muito clara, né, Dani? Muito clara, né? Assim, meu filho mesmo, quando ele começou com um joguinho no celular, que ele não tinha videogame, era um celular velho só para jogar, eu orientava, eu conversava. Ele começou com 2, 3 no joguinho, né? E eu só vai conversar com o que você já conhece. E ele sempre fez isso. E ele me mostrava, olha, mãe, tentou entrar aqui, ó, uma pessoa X, não, não deixa, vocês não conhecem. Aí eu orientava os amiguinhos, eu falava e tal. Hoje eu percebo assim, o quanto, e essa idade que eles estão, né, de 14, 15, por aí, que tem essa questão muito de identidade, de querer pertencer, de querer fazer parte de um grupo, e o videogame, os jogos estão sendo esse grupo. É como fala aqui, que Nossa, o jovem, o adolescente, ele entende que a internet dá uma liberdade para ele que a rua não dá. Então, por exemplo, os nossos pais, eles tinham uma preocupação imensa da gente voltar tarde, da gente sair de casa. E aí, de repente, eles veem, os pais veem uma oportunidade dos filhos não saírem, não saírem de casa, que é não aquela coisa saírem de de achar casa, que está em como segurança dentro de se casa. só que na verdade os riscos são muito maiores pela internet, porque realmente, né, um adolescente, eu não lembro agora, que no livro fala que liberdade ele tem dentro do quarto dele, porque ele Sim, entra e sai de tudo quanto é lugar pela internet, sem nenhum tipo de preocupação, sem. Você loucura não isso. tem. Gente, você não tem que se identificar, Luca, o você nome não dele é o tem que Luca. ser verdadeiro, você não tem que mostrar a sua foto, né? Você cria Sair uma na realidade que rua é não é. exposição. Você tem que mostrar seu Sim. corpo, você tem que se, né? Você tem que falar com as Encarar, pessoas. né? Encarar as pessoas, encarar uma paquera, encarar as coisas. E não é o que está E isso acontecendo. tá tão, tá tão assim grave isso É, que as pessoas não conseguem resolver seus conflitos mais pessoalmente. Elas escrevem textões sim. pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas elas não Não resolvem consegue seus fazer isso. É. conflitos pessoalmente. E eu Essa é entendo, uma é geração melhor diferente. escrever no WhatsApp do que não fazer nada, tá? Ok. Eu, se Mas não que assim, você se esse é o prefira caminho que isso, você né? encontrou, beleza, mas você precisa trabalhar a conversa. Você tá com a Encarar a pessoa, do conversa. lado da pessoa, Sim. não consegue falar para ela chegar na tua casa, porque os DRs dos namorados. As É, pessoas estavam lá namorando, estavam junto, aí vão embora e começam a discutir pelo pelo celular. WhatsApp, É, né? não faz Então, sentido. é muito assim, me preocupa muito, né? E o caminho que a gente está seguindo, né? As pessoas preferirem conversar com chat, é, Nossa, ter um sim. avatar como namorado, né? Uma inteligência artificial como namorado. Isso me preocupa muito, Eu porque também fico preocupada. prova cada dia que as pessoas não sabem lidar com Não estão as sabendo. frustrações. Não, não estão sabendo. Né? Elas não sabem lidar com quanto é complexo as relações humanas. Sim. Elas estão. Porque se eu construo um namorado virtual, ele vai ser quem eu Do quero que ele jeitinho que eu seja. quero. É. Né? E aí eu não tenho que encontrar essa pessoa na vida real, porque. Então, olha. A gente não É, aprende nada diferente, não lida com a frustração, não sabe, né?
se colocar e se posicionar no mundo, porque está criando tudo isso aqui. É muito Nossa, é triste, bem. né? Ó, é um. Assim, é uma situação muito perdida. Os pais precisam realmente lembrar do que viveram, como eram na vida deles, nessa coisa mais real, e se frustrar, cair, levantou, se decepcionou com a pessoa, o amigo, o É, de jogo ter e que, tal, e sabe, de aprender a realmente se lidar com isso, machucar e viver levantar, isso, né? e realmente viver isso, né? E não é o que está acontecendo. Né? Até Sim. algumas mães que eu, às vezes eu converso na escola, quando eu chamo para conversar, às vezes elas até falam: ah, mas é que eu prefiro que ele fique dentro do quarto no videogame, porque eu não tô em casa, e aí se ele for brincar na rua, ai, a gente não sabe com quem eles estão, mas dentro da internet Já você não sabe com sabe quem com que eles eles estão? estão de qualquer jeito. E os suicídios estão, Gente, estão acontecendo dentro dos quartos. mas Gente, foi um exatamente o que eu absurdo. falei. Eu falei, mas Eu você já sabe que eles estão, sabia. você também não sabe com quem eles estão. Eu Muito já tinha menos. ouvido falar aquele negócio dos japoneses, chineses, Ah, sim. que Como que é mesmo o eles. nome? Peraí, Ah, tem um esqueci. nome Pega aqui. aí. Eu Peraí, não peraí. anotei e agora não tô achando. É Ikikomori, japonês, Hikikomori, que que é para é dentro, que eles ficam sempre para ficar dentro, né? dentro do quarto e não abrir a porta por E não nada do abrir a porta e a mundo. mãe deixa a comida na porta e Gente, bate já e pensou a pega e mãe deixar entrega. a comida na porta? É, É, exatamente. e antes era uma questão cultural Do Japão. do Japão, e agora Isso. nós A temos vários casos em todos gente os está vendo lugares do isso mundo. também no Brasil e em todos os outros lugares. Né? Também. Gente, aí as Meninos que ficam no comunidades quarto já estão no ensinam a quarto. fazer xixi na areia, tipo gato, para não ter que sair do quarto e encontrar com as pessoas. É um absurdo. Sabe? É assim. E eu fico pensando como que é para esses pais, como que eles chegam a ponto De de achar que isso está deixar isso normal, que isso é normal, bom. né? Achar que isso é normal, deixar Que isso isso é saudável acontecer. para um filho. Não, eu vejo também um absurdo. Eu falo, não, para. É assim, eu como mãe, eu vejo isso e falo, não, para. Não, Não. assim, não cabe na minha cabeça. Eu acho interessante como ele Não coloca cabe na minha o cabeça. título dos Ai, capítulos, né? sim. Vamos Dos, lá, né? ele coloca assim, meninos. Não, peraí, não era esse que eu ia falar, não. Eu ia Peraí. falar antes. O Tem um que longo é o longo declínio declínio dos dos machos. machos. Gente, e é isso mesmo, né? Tipo, a gente tinha aqueles homens que eram machões, brigavam na rua, né? Defendiam as meninas. Não tem mais nada disso. Tinha que ser aquele cara que pagava as contas, a preocupação, né? E agora a gente vê um declínio em relação a isso. Sim. E um declínio negativo, no caso aqui, não por Sim. causa do machismo, nada disso, não, porque isso Não. é ok, que bom, né? Uhum. Que podem estar menos machistas por conta das mudanças, mas esse declínio ele está relacionado à falta de interesse de prover coisas, de Sim. trabalhar, de sair da casa dos pais, de construir família, né? E até mesmo de se relacionar com outros homens em outras situações que não seja atrás de uma tela. Sim. Né? Então, nossa, eu tô adorando o jeito que Os ele coloca. capítulos, né, que ele coloca. É bem isso mesmo. Né? Assim, mas aí, até nesse capítulo mesmo do declínio dos machos que ele fala sobre essa questão assim, né? Aquela situação dos pais deixar essas crianças dentro das Do casas na segurismo, né? pandemia, né? O segurismo que, não tenho segurança nenhuma, então isso impediu desses meninos evoluírem em um outro aspecto mesmo, Principalmente porque os né? meninos eram os sapecas, né? Isso, Os exatamente. meninos Então, eram os ali arteiros que os voltavam arteiros aí não podia fazer machucados, nada né? disso, exatamente. Então, manter dentro de casa, isso fez com que essas crianças, na época, não se desenvolvessem de uma maneira adequada, com essa questão corpo, cognição, se virar e se frustrar e machucar e levantar força física, inclusive, né, que é o que ele também traz aqui. E aí, Que o depois disso corpo não é tudo, mais o mesmo, o né? corpo não é mais o mesmo. Então, você vê os meninos hoje mirradinhos, eles não têm essa coisa de querer ter força mesmo, de agir nas coisas. E isso, naturalmente, acaba não tendo uma força do agir, de fazer acontecer, de buscar, e nisso trabalhar, né? Se desenvolver, fazer outras coisas, se relacionar na vida real.
E aí logo depois ele vai pro próximo capítulo que tem a ver com o Peter Pan, né? Então, É. que é Eu, exatamente tudo eu, isso. Ontem a gente estava conversando, né, que a gente estava falando do time de basquete, que todo mundo tem, Uhum. os meninos têm 2 metros de alturas, né, 2 metros de altura, e aí a gente estava falando, meu filho tem 16 anos e tem 1,80 m e alguma coisa, né, oitenta e Aham. três eu acho. E um dos professores comentou assim, antes os meninos, eles cresciam e ficavam pamonhãos, né? Era aqueles menino grandão assim que não tinham Desengonçados, né? estrutura e tal, né? E, e hoje não, né? Eles são, até o bebê já não é tão Então, mais desestruturado, né? O bebê não é desengonçado mole assim. igual antigamente. Só que esses adolescentes que não são assim, vem de uma estrutura de começar a se exercitar muito cedo, né? Que nem o meu filho, ele joga basquete, faz academia. Com 16 anos, ele tem estrutura física, né? Ele não tem como ele ser alto e não Não ter tem essa como. estrutura, porque ele Uhum. tá fazendo um trabalho de movimento com o corpo. Sim, Mas o que a gente vê nos estudos, né? Eu dou aula na fisioterapia e a gente vê algumas coisas, né? Os comentários e tal, da lombar, né? De como que a pessoa está assim, sim, curvando, barriga para frente, pescoço para baixo, sim. Aqui, né? Justamente porque fica o dia inteiro na tela. olhando, ou em tela, ou sentado. Sim. Então, o corpo da gente vai Fala se tudo. estruturando por causa daquela novidade que a gente É. está vivendo, né? E a Vai se educação moldando física, naquilo, né? os esportes, a Sim. educação física era um negócio assim que a gente tinha que fazer, né? Hoje Que tem turma que nem tem mais. aí eu fico muito preocupada Eu com fico isso, preocupada porque com isso. a criança tem que ficar o dia inteiro na escola. E não faz uma E corrida, ainda não bem que faz não isso. pode usar o celular na escola, isso aí é um. Eu fico preocupada, eu falo isso direto com o professor de educação física aqui. Eu falo, tinha que ter mais educação física. Tinha que ter educação física no médico, que não é obrigatório. Mais educação física no médico. A gente está falando de 15, 16 e 17 anos, Não, é obrigatório ter sim, só que eles não ficam. O sabe? meu filho Não, no fica. Meu médio já não é filho leva mais. até outra roupa para poder. No médio não é mais, não. Tem muita escola que não faz mais educação Ah, física no não é médio. mais obrigatório? É Já por vai causa fazer, dessas mudanças, eu né? acho que já faz uns 5 anos que não é mais obrigatório. Absurdo não ser obrigatório. Gente, mas aí o ser não tem a Absurdo, parte física mais? absurdo, absurdo, absurdo não ter mais obrigação. Então, assim, é uma coisa que me espanta, sabe? Como não ter? A gente sabe o quanto o físico pode melhorar no foco, na atenção, na aprendizagem, tudo isso que eles estão dentro de uma escola. Nossa. Não, não cabe, né? Bom, O a próximo, síndrome meninos com síndrome do Peter Pan, né? Quem conhece aí, a acho que a história, maioria conhece a história, né, do Peter Pan. Ele não queria crescer, não queria né? crescer. Ele Aí queria a ser uma gente eterna vê, criança. e a E gente aí vê. é essa Homens de relação que ele 20, faz 25, aqui. 30, na casa dos pais, continuando morando lá, falando que essa vida é a vida que eles querem. E aí, gente, sim, entra a questão da proteção dos pais mesmo, né? Porque, Sim. assim, quanto que a gente não se vê nesse lugar, né? Eu saí de casa com 22 anos, eu saí até que tarde de casa. Fui morar fora, eu acho que eu já tinha 21, 22 anos. A minha irmã já saiu mais nova que eu. Minha irmã já foi, acho que com uns 18 anos ela já estava morando fora, por aí, né? Mas eu viajava para estudar, né? Passava o dia fora, tinha que tomar banho fora, aquela loucura que era a faculdade, né? Uhum, E agora, assim, tudo bem, meu filho mora em casa e estuda, né? uhum. Trabalha, estuda, tem uma vida corrida, mas assim, a gente vai falar, pra que ter outra casa? Né? Às vezes eu falo assim, mas pra que morar fora, ter outra casa, sendo que tem faculdade aqui? Porque antes não tinha, a gente tinha que viajar, tinha que morar Para ir fora, até a faculdade porque estudar, não né? tinha jeito, né? Agora tem faculdade online, tem. Então, tudo isso Tantos facilita para que. impedimentos de crescer, né? Gente, o trabalho home office. Sim. Tantos Sabe? Para impedimentos de que eu vou ter que desenvolver pensar mais. em como eu vou me vestir, como eu vou me portar perto das pessoas, né? Sendo que eu tô dentro de um quarto trabalhando e ninguém tá nem me vendo.
Às vezes eu pergunto, como eu trabalho com orientação profissional, né? Às vezes a pessoa fala, tem que ser um trabalho home office. E eu falo, né? Por que tem que ser home office? Me fala aí, eu quero entender. Aham. Ah, para não ter que sair de casa, para não ter que trocar de roupa, para poder fazer outras coisas. Aí você fala, gente, quanta oportunidade, porque você não se Se relaciona. perde. Não se relaciona, não Você vê o não se mundo acontecendo relaciona, lá porque fora. não tem a coisa mais É, gostosa do que você dar uma volta, né? Ou ter colegas ali na sua sala, você dá uma volta para tomar um café e encontrar as pessoas das outras áreas, ver a cor da ver vida lá fora. gente, né? Ter horário para entrar, toda essa É, questão da organização que a gente aprende exato. porque a gente tem hora para estudar, hora para trabalhar, hora para fazer as coisas, se perde nesse meio que é 3 horas da manhã, né? Você tá a gente, Greta, Ai, antes a gente tinha que ir no comércio para comprar uma camiseta naquele horário, daquele jeito, porque senão você não conseguia comprar. é. Então, tinha toda uma coisa que você A precisava vida fazer. mesmo, movimento de vida, né? Um De movimento ter de coisa, vida. de fazer atrás de. Hoje tudo é Agora internet, tudo é online. né? A É gente horrível. compra tudo a qualquer hora. Então a globalização ela foi uma coisa assim que, né, e a internet Junto sucessivamente, disso. que Sim, atropelou todos esses aprendizados, né? Claro, a gente está tendo que aprender outras coisas, mas esse movimento de essa conexão de estar presente com outro presente, sim, né? De eu- exato. ah, que as pessoas olham, né, o WhatsApp cheio de mensagens e elas, tipo, esses dias Nossa, eu mandei uma mensagem para minha cabeleireira, que é uma amiga querida também, e falei para ela, pedi para ela, Yudi, quanto tempo! Vi ele ontem. Ontem não, segunda, né? É, eu falei, eu assim, mandei uma mensagem para ela para pedir o telefone de uma aluna minha que é parente dela, que eu não tinha e precisava dar um recado. aham, Aí eu mandei mensagem, ela me respondeu no dia seguinte à tarde. Aí aham. eu mandei um áudio para ela e falei assim: "Amiga, se eu tivesse para morrer, eu morria e você não ia Aí saber, né? liga, né? Não ia, então, aí É urgente, é o que liga. todo mundo responde. É, Se é urgente, liga. liga. Mas será que essa regra é para todo mundo, Muita né? gente não. Será que a pessoa foi o Eu meio ainda que sou ela meio das antigas, encontrou? viu? Então, poxa, não precisa esperar 2 dias para responder uma mensagem. Eu com a minha sobrinha, gente, a gente conversa, leva uma semana para conversar duas Olha coisas. lá, ó, o Yudi falando ligação não Ah atende, lá, não. se ligar pro Yudi aí que ele não Eles não atende. sabem Não, você tem que conversar mandar uma direito, mensagem, gente. escrever. Olha lá, Deus É me livre de falar no telefone. urgente e ligar pra pessoa. Não, O Yudi é todo. olha O lá, Deus Yuji me livre de é falar no Gen Z, telefone. né? O Yuji é Gen Z, gente. Totalmente Gen Z. É o da comunicação, né, Yuji? E Ai, aí, ai, esse eu Peter gosto das Pan é coisas difícil. presenciais, bastante. Eu gosto das coisas presenciais. Estou voltando muita coisa Eu presencial. penso assim, Eu né? Nós gosto somos do bastante. interior, né, Greta? Que nem o Sim, Yuji é aqui a Cisa. O pessoal faz muita coisa presencial. Olha lá, tem que tem que avisar por avisar mensagem para antes depois ligar. para ver se eu atendo ou não. Não, e pior é que eles não registram o nome da gente Aí como nos vai saber quem é, contatos, né? aí você liga, não sei quem que é. É, Ai, gente. Ah, o e próximo é a fala sobre a infância. infância sem risco, né? Que é Ah, já essas falou. crianças que crescem dentro dos seus Dentro dessas hotéis, redomas, dentro das redomas, dos né? seus Dentro dos quartos, apartamentos. achando que está seguro ali. E aí não tem, acha que não tem risco nenhum, mas o risco está ali, É, né? eu achei interessante falar, né? Por exemplo, as escolas são menos depredadas, Depredadas. Eles não sabem fazer as bagunça, ruas né? são menos pichadas. Por quê? Porque não tem mais uma molecada na rua, pichando o Não. muro, Até ele né? coloca aqui Depredando as escolas. o número de os estudos, não tem mais fraturas de Não quedas, tem porque eles mais não fratura brincam de mais para se queda. machucar.
Gente, isso tudo é estudo. Ele traz estudos, É muito referências. rico esse A gente livro, está hein? brincando, a gente está Muito rico mesmo. brincando. Uma fala E brincando, é mas é tão novo, sério isso, gente. Porque quando ele fala aqui é vinte e as coisas dois. que mudaram, né, nesse século XXI com relação a tudo isso, então, a questão das escolas de não fazerem bagunça, as questões de registros de médicos que não quebram mais uma perna, um braço, né, não tem mais Dois mil e fratura. vinte e quatro, tá? Foi Esse lançado livro esse é de livro. agora. Então, assim, o que está acontecendo mesmo, né? Então, assim, a gente vê, então, crianças e adolescentes que não aprenderam a lidar com a queda, de se machucar e se frustrar, é porque vivem somente nas redes sociais e nos jogos online. Então, aqui é estudo, são evidências da mudança que ele traz com relação a tudo isso, né? Então, eu E uma acho que está outra... tendo um movimento de legislação que a gente viu Sim, depois do a gente está Felca, vendo né? que está mudando algumas coisas, Tá né? mudando algumas coisas, que nem a escola agora não deixar isso, gente. Isso já Já é mudou. muito A gente bom. já está vendo Já resultados. é muito bom. O Exatamente. problema, por É. exemplo, Greta, não sei se você tem percebido isso, porque a sua idade é um pouco diferente da minha, que eu leciono, né? Uhum. Mas eu, assim, a aula começa 7h20, né? Ou é 9h20, 9h15, 9h20. Como eles, maioria trabalha e estuda, muitos chegam na faculdade aí que vão entrar no celular. É, porque Na estavam hora que não trabalhando. é para Ah, entrar e é assim, ó, você olha na sala de todo aula, mundo. cara, nossa, esses dias eu passei o vídeo do TED da Ana Cristina. É Ana Cristina? Como que ela chama Qual? mesmo? Ana Cláudia. Ah, Ana Cláudia dos cuidados paliativos. sim. E eu passei um TED dela, o primeiro que ela fez, sobre a morte um dia para ser vivido. Ah, eu conheço esse TED. E, cara, a gente ficou conversando um tempo sobre isso, É, sabe? Como a gente não é presencial. E essa turma, eu dou aula às 6h30 da tarde. Então é muito comum eu chegar às 6h30 lá, eles irem chegando a cada cinco chegando minutos, mesmo, chega né? dois, Por causa do três, trabalho. por causa do horário. É uma aula de 50 minutos que eles não conseguem absorver, porque já chega, e muitos chegam, vão entrar no celular. Mas assim, ó, nesse dia aí, até que eles prestaram atenção, porque era um Era vídeo, um vídeo e né? o papo foi bom. E a gente conversou sobre isso, mas assim, geralmente eu olho para a sala, assim, eu tô dando aula, eu olho para a sala, não tem um ser humano. E agora eu tô fazendo escrever, tô fazendo, eu não deixo mais entregar Retomando por algumas coisas, né? Word, Sim. porque senão a gente, né? Aí você fala, eu paro de falar às vezes, demora um pouquinho assim, aí eles percebem e começam a olhar. E toda vez eu falo assim, gente, presta atenção em mim. Aí eles falam, não, professor, eu tô prestando atenção. Não tem como. Para colocar na cabeça desse jovem que a nossa mente não funciona assim, você até consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas uma sai Usar prejudicada. atenção E demais, não com tem. É. certeza você vai estar dando mais atenção pro celular do que para a sala de aula. Mas não adianta. Muito Eu triste. acho que esse negócio do ensino médio, a faculdade se tornou um Faculdade. ensino médio, certo? Sim. A cobrança, hoje as pessoas estão fazendo faculdade por obrigação, não tem, assim, o máximo Escolha. que conseguem fazer é escolher um curso que seja mais próximo a ele, mas ele não se vê no direito de não fazer, né? Uhum. Ele não vê nesse, porque você olha para o mercado de trabalho e fala, se tá difícil com, Tá imagina difícil, sem. imagina sem. Então, eles vão para a faculdade para pegar um diploma, Só. sabe? Para ter um diploma. Então, nossa, se já era desinteressante estudar, agora piorou 1000 vezes. Sim. E eu não sei você, mas eu não invento musiquinha para as pessoas Não, aprenderem, né? Não não. é, É diferente daquele de cursinho, né? Não dá. não é Eu não tenho cursinho. essa criatividade também, não. E olha que eu dou aula de criatividade, eu levo bastante brincadeira, bastante coisa, mas, Ah, tipo, não. Sim. Ai, gente. Ó, aí ele fala aqui do mundo virtual que devora os meninos. E aqui eu acho importante de lembrar o quanto o número de suicídios aumentou nos meninos na última década.
Sendo que Então, sempre eles foi mais com as podem, meninas, né? sempre foi mais com as meninas. E na última década, os meninos É estão que, na tendo verdade, mais a casos de suicídio. tentativa de suicídio sempre foi maior em meninas. É, Porque as mas meninas o factual, né? tentam muito, mas o factual é meninos, É porque quando menino. eles fazem e é E difícil. aqui ele fala assim, é muito difícil você perceber uma depressão, alguma coisa assim, porque eles não mostram dessa forma. E como eles estão É. imersos nos jogos online, jogos imersivos, com uma realidade virtual, com tudo aquilo que acredita que ele vai, né, vivendo, quando eles se deparam, já estão mergulhados nisso. E aí é onde entram muito essas questões todas da saúde mental deles. Gente, e os Nossa, jogos, eles são difícil. extremamente estressantes. Agressivos, estressantes, Enquanto não gera mais passa, ansiedade mesmo, assim, a exatamente. conquista da dopamina é É, imediata, a gente é sabe imediato. disso, é imediata, então é um prazer, é gostoso jogar, né? É. Só que é a liberação de cortisol no corpo, de hormônios, Uhum. a irritabilidade dos meninos porque não passam de fase, ou porque o colega Fica, online, o corpo não está né? expressando, né? A gente não está falando que a gente é contra jogos, tá, gente? Isso que é importante entender. Não, é A gente não é limite. contra jogos, não é contra redes sociais. É o que eu falo para os meus alunos. Eu A falo, gente tá aqui você numa pode rede, né? jogar. Você pode jogar, que nem eu estava falando para eles, né? Que eles estavam falando do videogame mesmo. Alguns trouxeram, assim, uma ansiedade, uma agressão muito forte de tentar ficar sem o videogame essa semana, né? Alunos de 13, 14 que eu te falei. E aí eu falei, você pode ficar, só que reduz o número de horas que você está e vai brincar na rua, vai andar de bicicleta, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa com o teu corpo. Sabe o que que eu penso? É que é Ai, assim, ó, Deus. pra você jogar na internet, você liga o jogo, aparece gente do mundo inteiro. O Então mundo você inteiro ali. encontra pessoas. Presencial, as pessoas têm que estar disponível para. É. Antes, a molecada estava na rua. Você saía da sua casa, o seu vizinho, Sim. o seu. Sim. Tava todo mundo na rua. Então, chegava, tipo, a gente chegava da escola às 6 horas da tarde, era ponto de encontro. Brincava todo mundo na rua. Tinha Nossa, aquele era que bom estava demais. doente, tinha aquele que não podia, tinha aquele Mas que tinha sabia que que tava todo mundo estudar, na rua, né? mas É. era na rua. Agora, você tem que agendar para encontrar um amigo. Você tem que. Então, não é só assim, ah, eu vou ali fora brincar de bola, É, né? e Porque o triste o é vizinho não sai de casa, não tem criança na. Então, eu sei que tudo isso gerou entre essa não ter com mudança quem toda que brincar aconteceu. e Sim, brincar na internet, a sim. criança vai brincar na internet. E é bem Então, isso mesmo. a mudança, ela não é só. E, por exemplo, aqui é a rua da minha casa. Quando eu mudei para cá, Greta, era um sossego. Não passava um carro, só tinha um movimento de uma escola que tinha aqui na frente, que também depois mudou. Aí, por causa de um sinal de trânsito, que as pessoas querem desviar para não ter que parar no Começou sinal a ter vermelho, mais minha rua movimento ficou aí. movimentada. Agora não dá, você vai brincar de bola ali na frente. Tudo bem que agora fizeram, tem uma quadra de basquete e uma quadra de futebol Aqui também bem na tem. frente da minha casa. Mas assim, tipo, não dá. Você chega na rua, você sai. A gente do interior, assim, a minha cidade, a gente brincava na rua direto. Os carros quase que tinham que parar para. É, a gente também, na minha época também brincava muito na rua. E Muito, não muito, tinha a muito. quantidade de carros que tem na rua hoje, né? Não, Moto, muito então, tudo. Deus me livre. Sim. Bom, o próximo Aí capítulo fala fala da sobre a pornografia. pornografia. É Menina, a essa porno... semana aconteceu algo comigo que eu falei, gente, eu tenho Telegram também, né? E entrei no meu Telegram, porque eu pego um devocional lá, diário, que eu faço. E aí me colocaram num grupo que eu nem sabia que existia. A Faz hora que eu tanto fui tempo que eu não ver, entro no Telegram. a hora que eu fui ver era totalmente pornografia. Primeiro, eu não pedi pra entrar, me colocaram. Falam que o Telegram é a rede mais tóxica, é a Olha só, segunda rede depois do né? Twitter, né? Aí o que que eu fiz? Denunciei, lógico, bloqueei, denunciei, no comentário que eu falei, ó, me incluíram num grupo onde eu não pedi pra fazer parte, e é com relação à pornografia. Aí eu fico pensando, criança, né? A criança e o adolescente vendo isso o tempo inteiro, que é o que ele fala aqui.
né? Porque a pornografia que ele traz aqui é exatamente essa questão, que a internet ela está distribuindo essas imagens o tempo inteiro para criança e para Gente, aí adolescente. vem com uma perguntinha assim, né? Que outro dia a gente estava fazendo uma pesquisa, entendendo como que era a facilidade para entrar, Para entrar. né? Aí você clica, por exemplo, se você clicar pornô, né, na rede, vai aparecer todos os sites. Você Tudo. clica, já vai para o site. Já entra para você. Alguns aparecem assim, você é maior de 18 anos? Qualquer Só um pode isso. clicar que Qualquer um é. pode falar que é. Qualquer um, Não tem nada não tem de nada que registre nada de quem é segurança. você, o que não tem segurança Nada. nenhuma. Nenhuma segurança. Não. Então, gente, é responsabilidade dos pais por enquanto isso não for regulamentado. Enquanto Sim. não tiver. Eu tava ouvindo o jornal esses dias e eu não sei se você ouviu falar disso, mas as inteligências artificiais, os donos das inteligências artificiais estão sendo processados Tô porque sabendo. estão utilizando de livros, artigos, tudo que foi publicado por alguém que foi sem dar Sem dar créditos. o crédito, né, para a Sem dar pessoa, para o créditos. autor. Então, tipo, Sim. resumo de Sim. livro, informação de livro. Gente, bilhões e bilhões. Eu nem sei onde que vai parar isso. Eu já ouvi também tanto para artigos, livros, quanto para música, né? Porque eles estão pegando essas Melodia, eles estão informações pegando essas que informações como se sim fossem estão deles. disponíveis na internet, mas que muita gente tem que pagar para acessar. Sim, E eu não sei como que é isso, essa troca que eles estão não, acessando sem, ou às vezes até paga por uma edição, sei lá como que mas faz. Só sei que é mexe, né? milhões. E Tem vários processos rolando. você estava falando um negócio da pornografia com criança, né? E hoje eu estava escutando o Brau. Ele tem um podcast que chama Mano Brown. Acho que é isso mesmo. É mano a mano, acho que chama, né? E ele fez uma entrevista com o Whindersson Nunes. Aconteceu. E aí ele falou que o Whindersson contando que às vezes ele encontra mães no aeroporto, nos shows que ele vai fazer, e as mães viram para ele e falam assim: Nossa, meu filho assiste os seus desenhos. É muito legal, só que você devia falar menos palavrão. Aí Uhum. ele vira para essas mães e fala: Mas não sou eu. Não sou eu que faço isso. E Gente. falou que as pessoas pegam os vídeos dele da internet, E fazem. criam os desenhos e colocam as falas dele. Só que a criança assiste porque o desenho é Acha que é engraçado. ele. E acha que é Só que dele, né? não é. Ele falou palavrão, mas ele falou palavrão lá no YouTube. Ele falou palavrão lá no show dele que alguém Não gravou e no desenho. publicou. Né, que só tem adulto. Olha que Então loucura, né? ele fala: olha só, eu tenho que me Realmente. responsabilizar. E assim, eu não proíbo as pessoas de usarem os meus áudios, mas eu tenho Então. conversado bastante nas redes e falado, gente, quem for usar os meus áudios, por favor, coloca um pi no lugar do palavrão, né? Direciona, fala que é conteúdo adulto, porque tem criança consumindo coisas que eu faço para adulto. E É. vocês não estão respeitando, né? Vocês colocam para criança. Sim, sim. Então, olha, gente, a imagem de quem, Tem né? nenhum tipo de segurança mesmo. Não, não existe isso. E o que eu achei legal aqui nesse capítulo da pornografia, eu até grifei uma parte aqui que eu achei maravilhoso, né? Nas décadas anteriores, a principal maneira de meninos verem mulheres nuas era por meio de revista, né, impressas, que não podiam ser vendidas para menores de idade. Com a puberdade e o aumento do desejo sexual, meninos eram motivados a fazer coisas assustadoras, achei tão bonito o jeito que ele colocou, assustadoras e desconfortáveis, como tentar falar com uma menina, ou chamar uma menina para dançar. Eu falei, meu Deus! A gente fazia os correios elegantes que era para Achei que começar, elegante. né? Que era Aí, para já ir a hora que eu li isso preparando. aqui, eu falei, gente, era tão legal viver isso. Esses dias eu contei para os meus alunos que eu mandava rosa pro meu marido. Ele Ai, tinha gente. 15 anos, eu jogava a rosa na casa dele com frases de música, joguei um monte. Aham. Meus primos me ajudavam a pegar as rosas, né? Que a gente pegava as rosas pelas casas da vida.
E aí a gente ia lá e jogava, e eu jogava rosa para ele. E, Sim. gente, os alunos assim, como, gente? Se eu for dar É. rosa para alguém, eu vou e compro na. E eu, tá vendo? Vocês não sabem o que é Vai viver dar a uma rosa vida. virtual. Não sabe que é, Vai não mandar sabe uma rosinha brincar. virtual se tiver certeza da Sim, paquera. não sabe brincar de salada de fruta. Sabe brincar de salada de fruta. Não sabe, Jogo da gente. Agora verdade. é tudo muito, né? Então a gente vê que a Nossa, criança está gente. fazendo coisas de adulto sendo criança. Porque Exatamente. aqui não A está falando da adultização síndrome tá do nisso, Peter né? Pan. As pessoas estão demorando para amadurecer, Crescer. É. estão sendo crianças, fazendo coisas de adulto sem saber que é de adulto, porque é isso. Sabe, sem maturidade, sem. E aí, Muito o que ele traz complexo. que eu acho que é importante aqui, que eu vejo acontecer já até em alguns adultos de seus 20 e poucos anos que eram viciados em pornografia, e ele traz aqui, né, que o consumo da pornografia pode levar os meninos a escolher a satisfação sexual mais fácil, que é ver a pornografia, em vez de se arriscar nas relações. E a gente tem visto É, muitos pra jovens quê, não né? querendo se envolver. Né? Por quê? Porque é incerto, é inseguro, você vai ter que lidar com essas emoções, né? Fazer o que o De outro quer, fato, né? né? Então você não consegue fazer isso. E aí ele até comenta aqui, né? A questão de evitar relacionamentos na vida real, e a gente tem visto muito isso, porque vê a pornografia, imagem, né? E às vezes nos relacionamentos casados, inclusive, onde existe a pornografia, percebendo nitidamente que prejudica a relação do casal. E ele Sim. traz isso também aqui. E eu vejo isso muito claro nos casais que eu já atendi, que já trouxeram essa questão da pornografia e a importância de terem diminuído tudo isso para realmente, de fato, estarem presentes com os seus maridos e esposas, né? Assim. Então é muito importante o que ele traz aqui. E o quanto essa É. pornografia está ali, aberta para essas crianças verem. Então a gente parar para pensar que os nossos meninos estão sendo educados sexualmente com essa pornografia aberta. Que é É isso que está verdade. acontecendo, Nossa. né? Então, assim, é muito, muito delicado, triste e algo que precisa, de fato, E é por isso que a fazer gente alguma tem tanta coisa. dificuldade das pessoas se reconhecerem, se Sim, identificarem, sim, né? Esses dias a gente estava conversando sobre questões como a bissexualidade, que sim. é essa dicotomia, né? É, a bissexualidade é um produto desse universo que você não tem definições, né? Que você é, Tanto faz. tanto faz. Tanto faz. Então, É, para que eu vou me definir se eu posso ter tudo, de tudo? Para que eu vou ter exatamente. uma religião se eu posso ser de todas as religiões? Para que eu vou ter um relacionamento se eu posso ter um Você pode ter relacionamento aberto? vários. Para que, né? E aí não constrói uma identidade saudável, Não né? aprende a Fica, escolher com não consegue, consciência, não sabe o não que aprende a quer, de fato. escolher, porque não Fica sabe perdido. perder. Fica Então, perdido. É. talvez por isso na nossa geração a gente não reconhecesse os bissexuais. A gente Louco, até é. tinha os homossexuais, né? Os Sim, relacionamentos sim. afetivos, Sempre mas era teve. uma escolha. Assim, não no Sim. sentido de como eu me sinto, mas eu tinha um lado que eu acabava ficando porque era como eu me sentia bem, né? Uhum. E hoje não, fica nesse. Tem muito esse negócio. Eu não preciso decidir se eu me reconheço menino ou menina. Né? Eu não preciso me decidir se eu. Então, eu não. E aí acaba nesse lugar que eu não sei quem eu sou. E parece que tá tudo muito bem, mas não tá, gente. Né? Não E tá ele tudo até, muito o bem. que ele fala aqui, que eu acho que é muito importante, é exatamente esse mundo que está permissível e aberto demais, né? Que onde não há regra, há pessoas perdidas, ansiosas e depressivas. Então, os pais precisam dar limites, Desorganizadas, desorganizados. Os desestruturadas. pais têm que dar limite e as telas, a internet tem que ter realmente um limite, tem que ter um bom senso, tem que ter segurança, tem que ter todas essas questões, porque aí depois ele fala, né, tecnologia, liberdade, falta de sentido, um pouco É. nesses capítulos todos aqui, em resumo, é um pouco essa questão assim,
de realmente ter esse cuidado que precisa ter com relação a tudo isso, gente. Nossa, Nós, enquanto mães, né? nossa, Como muito. é difícil acompanhar tudo isso. Hoje em dia eu fico muito menos em cima dos meus filhos, porque eles já são mais velhos, Muito né? difícil. Mas como é difícil e o É. quanto que a gente. É o dia inteiro, meu filho mais velho, ele anda pela casa com o celular o dia inteirinho. Só que ele vai para a faculdade, na faculdade não dá para ficar no celular, que medicina não dá para ficar. Trabalha, tem os momentos de estudo que eu vejo que está estudando e tal, mas mesmo assim, no resto do tempo é celular. Parece que é mais forte do que a pessoa. Uma coisa, né, que Sim, eu ando com o meu celular para cima e para baixo, para às cima e vezes para é por baixo. aí. Só que às vezes eu fico com o celular ali do meu lado por Uhum. horas, porque Sim, eu sim. não entrei, não tive curiosidade. Eu acho que também a gente se cansou um pouco, né, Greta? Ai, A eu tô gente bem se cansada cansou da um tela. pouco das telas, né, Do desse online e tudo. Tô bem cansada, online. assim. Tem hora que eu tenho preguiça, nossa. Eu Eu também. mesmo, o TikTok faz um tempão que eu não entro e eu gostava de ficar vendo as coisas. O que eu mais, assim, a Tem rede mais coisa social que minha eu tenho mesmo. entrado é o Instagram mesmo. E aí eu tenho, assim, pra mim o Instagram é mais por causa das nossas lives mesmo, que aí eu mantenho ali e deixo É. lá, entendeu? Porque eu não tenho feito mais muita coisa lá também, não. Ah, eu divulgo alguma coisa, eu Às vezes eu assisto coloco mais alguma uns coisa, stories, mas algumas coisinhas, é mas uma coisa muito. Eu vou até olhar quanto tempo eu tenho ficado no na, Instagram, porque na é vida pouco. dela. É, eu não Tem tenho dia que eu feito nem. muito. Tem gente que me manda mensagem, eu nem vejo. Então, eu até falei pra gente, tem gente que manda, depois eu vejo lá no mensagem, tem muita gente que me manda no celular, porque aqui às vezes eu não entro pra ver, né? Sim. Tá. Acho que é isso, né? Maior Acho que é risco de isso, amor. evasão. Eu anotei aqui, né? Maior risco de evasão escolar, desemprego, dependência tecnológica e solidão por causa dessa vida aí, Sim, né? sim, Falta de propósito. Tem bastante isso, consequências que podem ser geradas por isso, né? isso. E fechando aqui, né? O Reich, ele coloca que os meninos estão sendo prejudicados de Ai, uma maneira diferente das meninas, né? As meninas mais isso, vulneráveis ao sofrimento interno causado por comparação e os meninos mais afetados pelo isolamento social, o vício isso. digital e o baixo desempenho acadêmico, É. porque a maneira como a gente está usando. Gente, incrível, ninguém mais consegue fazer uma atividade sem olhar na internet. Eu dou as tarefas para os alunos na faculdade, que antes eu deixava fazer mais em casa, sabe? Agora eu estou dando na própria faculdade, porque para garantir. Garantir que eles estão fazendo ali, né? Aí eu falo, pode tirar o celular, coloca o celular ali na mesa, vamos construir o conhecimento. Chega. É, Como vocês acham que tem que responder isso aqui? sim. Vamos fazer Como que você, com o pensar. conhecimento que vocês têm até o É, momento? fazer pensar, né? E Articular, pensar, abre espaço mental para aprender coisas. O negócio pronto não está te ensinando nada, você não está expandindo nada, não está evoluindo em nada. então, e É por bem isso que isso mesmo. tem tanta dificuldade de escrever, né? Não consegue Sim, sim. escrever. Acho que É é isso, isso, né, amor. amiga? Capítulo Sim. 8. Eu dei uma espiada no capítulo 8 porque eu não aguentei. O nome, Elevação elevação espiritual e espiritual degradação. e Aí eu fiquei degradação. pensando, eu dei uma espiada, mas não consegui entender muito bem. Mas assim, o quanto que tá essa a Ai. busca de espiritualidade, né? Pelo que eu Uhum. entendi aqui, uma busca de espiritualidade, mas ao mesmo tempo uma degradação da Degradação do qualidade ser, espiritual, a né? qualidade espiritual do que você quer, né? Deve ser isso. Eu não li ainda. Eu Não, só li também aquela não, só introduçãozinha, xeretei. assim. É, só Mas essa introduçãozinha. é a próxima. É, é isso aí, gente. Vamos que vamos, hein? Um Bora que capítulo por bora. semana. Ah, tamo Semana que indo vem bem. eu tenho uma reunião, mas eu vou tentar chegar a tempo. Tá bom. Um beijo, um Beijo, queijo. amiga. Até a próxima. Tchau. Tchau.